Sou o Sérgio Pac, sou físico médico. Então vou-vos apresentar aqui no serviço de radioterapia. Primeiro eu gostaria de dizer que a radioterapia, o tratamento de radioterapia começa no ataque. O paciente faz uma tomografia de simulação, a imagem lá é exportada e nós cá importamos, né? Então, quando importamos, essa imagem aparece aqui no nosso sistema de planejamento. A imagem aparece aqui no nosso sistema de planejamento e sobre essa imagem que nós importamos, o radio-oncologista, que temos aqui o Dr. Helder e a Dra. Wunda, temos também o Dr. Tavares, que não está aqui presente, eles fazem o contorno quer do volume tumoral, no volume-alvo e dos órgãos de risco. Depois de ele fazerem esse contorno do volume-alvo e dos órgãos de risco, nós, os físico-médicos, nós, os físico-médicos, fazemos a planimetria do tratamento. Após a planimetria do tratamento ser feita, o plano é enviado para o aparelho, que depois vou vos mostrar daqui a pouco. E aí nós ligamos o paciente, né? O paciente vem e começa o tratamento. Fazemos a planimetria do tratamento, depois, a partir daí, o plano fica pronto para o tratamento. Então, a gente liga para o paciente e o paciente vem. Esse aqui é o nosso aparelho que usamos para tratar o paciente, né? Temos aqui um acelerador linear, um Clinac IX. O fabricante é a Varian. Então, o paciente, para efeitos de início de tratamento, o paciente vem para aqui, nós posicionamos o paciente, temos os dispositivos de imobilização, né? Posicionamos o paciente, movimentamos, essa mesa é móvel, movimentamos e colocamos nas coordenadas previamente definidas lá na física. Posicionamos o paciente fica na mesma posição que fez a tomografia. Lá na tomografia ele fica com um certo posicionamento, quando chegar aqui o posicionamento é o mesmo. Ou seja, os acessórios que ele usar lá são os mesmos que vai usar para aqui. Por exemplo, se for mama, temos aquele acessório aí, o wingboard, se for mama. Então é isso, o paciente vem aqui, o paciente deita-se aqui, esse aparelho gira, porque como a radiação é localizada, em radioterapia o tratamento é localizado. Então esse aparelho vai girando para poder evitar ou fugir alguns órgãos de risco, para facilitar no tratamento. Então o tratamento normalmente é fracionado, né? O tratamento pode durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, depende da prescrição que o médico faz, né? Consoante a prescrição, isso vai determinar também a duração do tratamento. Por exemplo, mama. Câncer de mama, hoje em dia, estamos a fazer 40 em 15. São 40 grays em 15 aplicações. Quer dizer, o paciente faz tratamento durante 3 semanas. 3 semanas tratando em dias úteis, né? De segunda a sexta, exceto sábado, domingo e feriados. Então, os pacientes de mama, hoje em dia, por exemplo, fazem 3 semanas de tratamento. O tratamento de radioterapia inicia no ataque. Nós temos um tomógrafo do outro lado. Então, se for cabeça e pescoço, nós já sabemos, né, que é cabeça e pescoço, porque o médico faz, ou seja, na ficha de prescrição, na ficha, né, do paciente, o médico já escreve qual é o sítio. Se for cabeça e pescoço, então o técnico que vai fazer a tomografia já sabe que tem que levar uma máscara lá no ataque. As máscaras são do hospital, o hospital é que compra, o paciente não traz. O hospital é que compra a máscara. E sabendo que a cabeça e pescoço, o técnico que vai fazer a tomografia já sabe que tem que levar lá uma máscara para o paciente. E temos lá uma tina d'água, aquilo aquece a mais ou menos em 60 graus. Então, aquele que permite fazer o molde. Depois tiramos dali, botamos no paciente e ele faz o molde. Então, uma temperatura aceitável para a pele, não queima o paciente. A radiação é benéfica se for bem aplicada, se for mal aplicada, torna-se prejudicial. Razão pela qual o paciente não pode se mexer.
E por isso, para a caso da cabeça e pescoço, por exemplo, temos máscara. Por quê? Porque temos, por exemplo, cristalino, temos olhos, são órgãos muito sensíveis. Então o paciente não pode se mexer, ele tem que estar mesmo imóvel, tem que estar estático. Por isso temos aquelas máscaras para ajudar o paciente a ficar estático. Okay. Então aqui seria, se fosse, por exemplo, o material de anestesia. Sim. Se precisássemos submeter um paciente à anestesia, então o anestesista poderia colocar os seus materiais aqui. Essa é a minha colega Margarida Bimba Alberto, é técnica de radioterapia. Os técnicos de radioterapia são as personagens que aplicam o tratamento na prática, né? No dia a dia. São eles que tratam os pacientes no dia a dia. São eles que cuidam dos pacientes no dia a dia. Okay. Nós, os físicos, por exemplo, planejamos o tratamento lá na física e depois eles no dia a dia é que materializam o próprio tratamento. Porque são eles no dia a dia quem põe o paciente lá dentro. Sim. E a partir dessa câmara aqui, a partir desse monitor, nós conseguimos ver o paciente lá, porque o paciente fica sozinho lá dentro da sala, do bunker, da sala de tratamento. Após o posicionamento, etc., o técnico sai e fica aqui, essa é a nossa consola de tratamento. Então o técnico fica aqui a trabalhar, né? Fica a trabalhar, mas a controlar o paciente, porque o paciente não pode se mexer. Então, para garantir que o paciente não vai se mexer, porque se o paciente estiver a se mexer, o técnico interrompe a irradiação. Suponhamos que a irradiação, tenhamos BIMON, né? BIMON quer dizer a radiação está a ser emitida. E o paciente tem um movimento brusco, então o técnico aperta aqui nesse botão para poder parar a irradiação. BIM off. Ele aperta aqui, BIM off e para a irradiação. Então também pode girar a chave, mas eu acho que o que pode ser mais intuitivo é apertar esse botão. Ele aperta esse botão e para a irradiação, porque o paciente não pode se mexer. O staff entra só para efeitos de posicionamento do paciente. No primeiro dia entra o médico, entra o físico e entra o técnico. Todos nós entramos para posicionar o paciente. Depois que o paciente está posicionado lá, nós temos que sair, fechar a porta e administrar a radiação. Nós não podemos estar lá dentro, porque a radiação é prejudicial. É o que eu disse. A radiação é benéfica quando bem administrada. Quando mal administrada, esta mesma radiação é prejudicial. Esta mesma radiação que cura o câncer é a mesma radiação que induz câncer. Quer dizer que se você for exposto à radiação, você está sujeito a ter câncer radioinduzido.